iniciando o capítulo 8 de Igeret HaTeshuvah, a carta para o arrependimento, terceira parte do Tânia. Então, no capítulo anterior nos foi explicado como o caminho que leva para Teshuvah Tata'ah, para a chamada Teshuvah a nível inferior, é constituído de dois elementos. Nós vimos que o primeiro elemento consiste em despertar grande piedade sobre sua alma, evocar grande misericórdia sobre sua alma, considerando que sua alma estava originalmente numa altura espiritual tão elevada, e de lá ela acabou caindo e tombando, não só nesse mundo físico, terrestre, materialista, mas também no campo do pecado, da transgressão, que isso envolve a Sitra Achra, o lado oposto da santidade, as chamadas Klipot e cascas, e portanto é uma pena, uma lástima. Isso deve despertar imensa e intensa misericórdia e compaixão pela alma e sua situação. E o segundo elemento, o segundo componente da Teshuvah Tata'ah, da Teshuvah a nível inferior, nós vimos que consiste em esmagar, romper, quebrar a clipá, esse lado negativo, romper essas cascas que obstroem e ocultam a espiritualidade e a divindade. E nós vimos como se quebra, como se rompe essas clipot através de um coração partido, de um coração aquebrantado. E como se chega a esse estado de espírito de um coração partido. Nós vimos que isso ocorre através da autoanálise, do balanço pessoal, quando a pessoa medita e reflete sobre o efeito e as consequências dos seus pecados, o quanto isso feriu e prejudicou a sua espiritualidade, não apenas a nível individual, mas que isso também acaba tendo, como nós vimos, um efeito cósmico nos mundos superiores, desprende, por assim dizer, a letra rei final do tetragrama, ou seja, isso afeta a fonte do fluxo vital de energia que chega, que flui para o mundo, que está simbolizado ou indicado na letra rei final do tetragrama. Isso é prejudicado e comprometido, etc. E nós vimos quando a pessoa vai refletir sobre isso, nas consequências espirituais do seu pecado, da sua atitude, das suas transgressões, isso vai lhe levar a esse estado de espírito de um coração partido, e com isso, ao partir o seu coração, a pessoa está partindo e quebrando, rompendo também a Sitra Achra, a força do poderio, a força do mal presente dentro de si, o lado das Klipot. Agora, nesse capítulo 8, o Alter Rebbe nos explica quais são as consequências dessa meditação, dessa reflexão sobre o prejuízo espiritual causado pelos seus pecados e transgressões. Então, prossegue, o Alter Rebbe nos fala: Vehinei, achrei hamakat adat bechol anal, yuchal levakesh be'emet. Me'umka deliba, kerov rachamecha mechefeshai. Depois de realizar todas as meditações indicadas acima, no capítulo anterior, capítulo 7, pessoa, depois de meditar sobre isso em profunda contemplação, então a pessoa pode genuinamente pedir a Deus, aí sim, quando a pessoa se conscientizou de tudo isso, meditando profundamente, sobre todo esse assunto, daí então a pessoa vai estar habilitada a pedir genuinamente a Deus, das profundezas do seu coração, na linguagem do salmista, em Salmos 51:3, Deus, por tua imensa misericórdia, apaga meus pecados, etc. Ou seja, quando a pessoa se conscientizar da gravidade dos seus atos, das consequências, dos prejuízos espirituais, então, talvez até apenas então, é que ele vai tomar consciência da grande piedade e misericórdia sobre sua alma. Então, na realidade, aqui o Alter Rebbe está conectando os dois elementos
que ele nos trouxe antes como componentes da tshuva tatá, da tshuva a nível inferior. Os dois elementos eram despertar piedade e misericórdia sobre sua alma e quebrar e romper as chamadas cascas, crostas do seu coração, a sitra achra, esmagar, excluir, banir o lado oposto, o lado do mal de dentro de si, em geral. E aqui ele nos diz, porém, como a pessoa consegue quebrar o mal? Nós falamos quando ele está com o coração aquebrantado, quando ele está com o seu coração partido pelo arrependimento, pelo remorso, levando em consideração o efeito das suas ações. Então aqui ele nos diz que ambas as coisas estão ligadas. Quando a pessoa vai chegar a esse estado de coração partido, considerando o efeito das transgressões, etc., o resultado delas, então a pessoa vai se conscientizar quanto maior é a necessidade de evocar piedade e misericórdia divina sobre a sua alma sagrada, sobre sua espiritualidade. Que azai tikava belibo be'emet godel arachmanut al bechinat elokut shebenafsho veshelemala kanal. Pois então, por meio dessas meditações descritas acima, a pessoa estabelecerá genuinamente. Aí, quando a pessoa meditar e se aprofundar nesse assunto, se conscientizar de fato, absorver esses conceitos, então ela estabelecerá genuinamente grande compaixão em seu coração pelo componente divino da sua alma, o que ele causou com seus pecados, a sua espiritualidade, a sua alma aqui, não só sua alma aqui, mas também a matriz da sua alma, e pela raiz dela no alto. E isso, quando a pessoa sentir a grande necessidade de misericórdia divina, nesse estado que ele se encontra, que sua alma se encontra, isso resultará no despertar da compaixão divina. Isso de fato vai evocar e despertar a compaixão divina de um nível, oriunda de um nível muito elevado, dos 13 atributos de misericórdia, conforme ele vai nos explicar mais adiante. Então esse pedido que é descrito pelo rei David nos Salmos 51:3, por tua imensa misericórdia. Isso é evocar a misericórdia suprema de Deus, apaga meus pecados. Então, no momento que a pessoa se conscientiza de quanto ele depende e necessita dessa misericórdia intensa, com isso ele acaba despertando de fato e atraindo a misericórdia superior de Deus, proveniente desses 13 atributos de misericórdia, הנמשכות מרצון העליון ברוך הוא, הנרמז בקוצו של יוד שלמעלה מעלה, מבחינת ההשפעה הנשפעות מאותיות שם הוויה. Diz o Alter Rebbe que esse nível transcendental, esse nível supremo da misericórdia divina é algo muito elevado. Os 13 atributos de misericórdia, eles fluem da vontade divina, a qual essa vontade divina é algo transcendental, ela está sinalizada, como já vimos isso anteriormente, por meio do espinho. É um adorno que tem no Sefer Torah sobre a letra Yud. A letra Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, apenas um pontinho. Sobre ela tem como um risquinho em cima, que seria como um espinho. Então isso sinaliza a vontade divina. Ela está sinalizada por meio do espinho no alto do Yud, do tetragrama. Se diz que essa energia divina expressa na sua vontade, ela transcende vastamente o fluxo energético proveniente das próprias letras do tetragrama, ou seja, o tetragrama por si só já é algo elevadíssimo, e as letras do tetragrama, que elas simbolizam e representam as 10 sefirot, os 10 atributos divinos, originalmente como eles estão ainda no mundo de Atzilut, no plano da emanação, e eles concentram dentro de si todo o fluxo energético para as criaturas e seres de todos os universos, não é?
Mas ele nos fala que o conceito de vontade divina que está simbolizado, está insinuado nesse espinhozinho em cima da letra Yud, é algo que transcende toda essa energia que está representada, presente nas letras do tetragrama. Isso que ele nos diz ainda assim, o espinho é parte integrante do nome Havaiá. Mas aqui existe algo interessante, por mais que isso que está indicado, a vontade, que isso seria como Keter, acima de todas as 10 Sefirot, Chokhmah, Binah, Dadat, etc. Por mais que isso está acima do tetragrama, mas ele está preso e ligado ao tetragrama. É o espinho que está preso à extremidade superior do ponto da letra Yud. Né? Então ele nos diz o que isso representa. O espinho é parte integrante do nome Havaiá e, portanto, pode influenciá-lo enquanto continua a transcendê-lo. Por um lado, ele transcende, mas ao mesmo tempo ele está ligado, ele impacta, ele afeta positivamente as letras do tetragrama. Conforme ele vai nos dizer, Menakim kol apgamim, como שכתוב, נושא עוון ופשע ונקה. E é por isso que os 13 atributos de misericórdia, já que eles estão acima, bem acima, até das 10 sefirot, das 4 letras do tetragrama, mas já que eles estão de uma forma ou de outra vinculados, por mais que eles transcendem o tetragrama, mas eles estão vinculados a ele, portanto, eles podem afetá-lo. Por isso que os 13 atributos de misericórdia removem todas as máculas espirituais causadas pelo pecado. Como nós vamos ver, vamos elaborar um pouco mais esse assunto, conforme está escrito em relação aos 13 atributos de misericórdia, ele, Deus, perdoa o pecado e transgressão e limpa espiritualmente a alma e espírito de todos os pecados cometidos através dessa energia espiritual, dessa energia especial que se encontra nos 13 atributos de misericórdia. Então, esses 13 atributos, eles são derivados da vontade suprema de Deus. E essa vontade, como nós falamos, está acima das 10 sefirot, dos 10 poderes, dos 10 atributos divinos, que são 3 de ordem intelectual e 7 de cunho emocional, mas a vontade está acima de todos eles. A primeira das sefirot, a mais elevada de todas, é Chokhmah, e Ratzon, a vontade, ela supera, está acima da própria Chokhmah. Nós vimos que as 10 sefirot, os 10 atributos divinos, estão indicados nas 4 letras do tetragrama. Ou seja, a letra Yud, que é a primeira e superior, ela indica a sefirah de Chokhmah. Mas nós vimos que a vontade suprema de Deus transcende até o poder elevadíssimo de Chokhmah. Por isso, essa vontade está insinuada no espinho sobre a letra Yud, acima da letra Yud. Então, ele nos diz o motivo aqui pelo qual nós devemos recorrer e chegar até a misericórdia suprema de Deus, que está acima das 10 sefirot, porque conforme nós já aprendemos anteriormente, conforme o Alter Rebbe já nos explicou, através dos pecados e transgressões se causa, se prejudica, se afeta as letras do tetragrama, a energia divina, isso afeta e prejudica, isso fere, por assim dizer, essa energia espiritual que está incorporada, que se encontra, está insinuada nas 4 letras do tetragrama, ou seja, nas 10 sefirot. Na realidade, conforme nós vimos anteriormente, o prejuízo, essencialmente ou especialmente, ele atinge a letra rei final do tetragrama, porque essa letra rei final simboliza a sefirah de Malchut, realeza, Malchutcha, Malchut Kol Olamim, e essa realeza divina por onde passa todo o fluxo que segue para todas as criaturas e todos os seres do universo, mas por extensão e por tabela, na realidade, o efeito do pecado, ele afeta, ele prejudica não apenas, por assim dizer, não apenas a letra rei do tetragrama, mas todas as letras do tetragrama, só que de forma mais acentuada a letra rei final. Mas de qualquer maneira ele nos diz, uma vez que com os pecados a pessoa, por assim dizer, mexeu, afetou as letras do tetragrama,
tirou elas da sua posição ou constituição, metaforicamente falando, da sua constituição original ou ideal. Por isso, para a pessoa retificar, para a pessoa poder consertar isso e retirar essa mancha, retirar esse efeito prejudicial que afetou as letras do tetragrama, a pessoa tem que recorrer, tem que chegar a um nível que transcende o próprio tetragrama. Um nível mais elevado do que as 10 sefirot que foram afetadas pelo pecado, pela transgressão, um nível tão elevado onde lá a mancha, a mácula, o efeito do pecado não chegou e não atingiu. Por isso, aqui a pessoa precisa evocar, não basta ele evocar as 10 sefirot, ou mesmo, por exemplo, entre as 10 sefirot nós temos Chesed, a bondade divina. Se fala que aqui é necessário para poder corrigir e retificar o efeito do pecado, não basta apenas aqui Chesed, por exemplo, evocar a bondade divina, aqui é necessário evocar algo transcendental que não faz parte das 10 sefirot, porque está acima delas, e portanto o efeito do pecado não chegou até lá, e isso significa recorrer à extrema misericórdia divina que está indicada nos 13 atributos de misericórdia. Ou seja, para poder consertar e retificar aquilo que a pessoa, através dos seus atos, como nós vimos que cada tipo de mitzvah está associada a uma das letras do tetragrama, e através da transgressão a pessoa, por assim dizer, fere, afeta aquela letra específica. Para poder retificar e consertar isso é necessário recorrer a um nível transcendental mais elevado que está acima do tetragrama, que isso é a vontade divina que está relacionada com a misericórdia suprema de Deus. Isso está acima do próprio tetragrama, por isso tem o poder de restituir e recuperar a energia que foi perdida ou foi mal canalizada do próprio tetragrama, trazendo, reordenando, por assim dizer, toda essa energia da forma ideal, na sua forma original como estava. Por isso ele nos diz que o tetragrama tem esse poder de nosear avon al pesha, perdoar os pecados e transgressões e limpar, né? E apagar os pecados e transgressões, porque essa limpeza, entre aspas, ela é decorrente, como nós falamos, desse nível transcendental dos 13 atributos de misericórdia. Inclusive se fala que a novidade por trás desses 13 atributos de misericórdia é a extrema compaixão divina que tem o poder de limpar e retificar até mesmo os pecados propositais, conscientes, ou às vezes até que a pessoa fez de marra e etc., na marra, mas até sobre isso é possível trazer expiação e retificação quando se acessa e se atinge esse nível transcendental. E como se atinge isso? Isso que nós falamos, quando a pessoa meditar e se aprofundar e despertar, sentir isso, quanto ele depende e precisa dessa misericórdia suprema, então isso vai acabar despertando e atraindo sobre si esse nível transcendental de compaixão divina. E nesse caso, quando a pessoa consegue atingir esse nível, então ele consegue restituir tudo ao seu devido lugar em termos espirituais também, e toda aquela energia que foi mal canalizada, que foi canalizada para o lado negativo, dando energia adicional às forças do mal, que são odiosas a Deus, etc. A pessoa consegue retirar de lá, esvaziar de lá toda essa energia que foi desperdiçada e mal canalizada e consegue recuperá-la e restituí-la ao devido lugar. Então, isso é a Pshuvat Tata, fazer retornar a letra Rei, que é a fonte de toda a energia vital, que foi mal utilizada, que foi mal canalizada, fazê-la retornar ao seu devido lugar. Então, quando esta cura e retificação se concluem, essa cura espiritual, essa retificação do efeito dos pecados, as forças externas negativas, e a Sitra Achra é o lado oposto da santidade, não podem mais sugar o fluxo de energia proveniente do rei inferior do tetragrama, que elas recebiam através do pecado, conforme a gente explicou anteriormente, que a pessoa que possui dentro de si uma alma espiritual, ele é um condutor de energia espiritual, ele é portador de uma alma elevadíssima que tem um potencial enorme, só que quando essa pessoa cai em pecado,
Então, com essa energia que ele possui na sua alma, acaba alimentando as forças do mal. E as forças do mal sugam dessa energia, obtendo uma energia, ou seja, elas existem também por energia divina, mas essa energia é mínima, é apenas para elas existirem como contraponto para o livre-arbítrio, para a escolha entre o bem e o mal. Só que aqui, quando a pessoa dá vazão ao pecado, então com isso ele alimenta e ele energiza de forma mais intensa, fortalece o lado do mal, mais do que aquela energia original mínima que foi destacada a eles por Deus. Então, isso nos fala o Alter Rebbe, o Bazeta Shuv Heitata Limkoma Leitiachet Beyut Keivav Vedal. Isso, na linguagem cabalística, restitui o rei inferior, que é o rei final do tetragrama, a letra rei final, ao seu lugar, para que se una com as outras letras, que são Yud, Yuhei e Vav. Nos diz o Alter Rebbe, essa explicação deve bastar ao leitor inteligente. Ou seja, aqui o Alter Rebbe nos trouxe que enquanto havia ainda o efeito negativo causado, esse ferimento, por assim dizer, nas letras do tetragrama que foi causado pelo pecado, que isso atinge, como nós falamos, principalmente a letra rei final do tetragrama, mas acaba afetando também as outras letras. Então se diz que isso coloca a Shekhinah que também está indicada na letra rei final do tetragrama, a presença divina que se manifesta no mundo, isso coloca a Shekhinah num estado de exílio, como ela fica exilada e banida no campo da Sitra Achra, no campo contrário da santidade. Isso acaba dando força e energia ao campo negativo. Porém, depois que os pecados são eliminados, depois que há o arrependimento, depois que se evoca a misericórdia divina suprema e os pecados são limpos e lavados através da manifestação desses 13 atributos de misericórdia, então naquele instante se corta. As forças do mal não podem mais sugar, não podem mais mamar dessa energia que na verdade não é pertinente a elas, não foi destacada para elas, elas estavam lá se aproveitando disso. Então daí, a partir desse instante, quando tudo volta ao seu devido lugar, quando a pessoa faz tshuva significa então não só arrependimento, o retorno pessoal do indivíduo, mas também o retorno de toda a energia espiritual ao seu devido lugar, não permitindo mais que as forças do mal possam sugar da energia espiritual positiva que está presente na alma da pessoa, no tetragrama conforme presente na alma da pessoa. Isso que ele nos fala, que na hora do pecado a letra rei final do nome Havaiá do tetragrama se encontrava fora do lugar, estava deslocada, estava no campo do inimigo, do adversário, fortalecendo, obrigada a fortalecê-lo. Lugar correto, ideal da letra rei final do tetragrama é quando ela está conectada às forças das outras sefirot superiores, Yud, Kei, Vav, indicadas nas outras letras do tetragrama. Quando a pessoa faz tshuva, então não só aqui que há o arrependimento pessoal do indivíduo, mas se diz, de acordo com a Kabbalah, que com isso ele consegue restituir a letra rei final do tetragrama ao seu devido lugar. Ele consegue recuperar toda aquela energia que foi desperdiçada e que foi mal canalizada para os lugares indevidos. Ele consegue eliminar tudo isso, estancar essa sangria, por assim dizer, e mais do que isso, restituir a letra rei final do nome Havaiá, do tetragrama, para o seu devido lugar, que ela volte a se conectar com as demais letras do tetragrama Yud Kei Vav. Isso seria o conceito, o efeito místico, espiritual, cabalístico da tshuva tatá, daquilo que é chamado no Zohar, a tshuva inferior. Por quê? Porque ela indica a volta da letra rei inferior, que é a letra rei final do tetragrama, ao seu devido lugar, com tudo que isso simboliza e representa, conforme nós explicamos. E em seguida o Alter Rebbe vai prosseguir nos explicando que esses dois assuntos que nós mencionamos, ou seja,
o despertar da misericórdia, evocar e despertar a misericórdia intensa, de misericórdia suprema de Deus, como também esmagar e quebrar a Sitra Achra, o lado contrário da santidade, acabar com o mal, etc. Então ele vai nos explicar, como nós já falamos que isso está interligado, mas além disso e por causa disso também os dois assuntos espirituais que nós mencionamos acima, ou seja, a saída da letra Rei inferior do tetragrama do campo das Klipot, que ela consegue ser resgatada de lá, onde ela se encontrava exilada, por assim dizer, em cativeiro, e a restituição dela para o seu devido lugar, reconectando as outras três letras do tetragrama. Ele vai nos explicar que assim como isso acontece em termos espirituais, em termos cósmicos na espiritualidade, com tudo que envolve o tetragrama, isso acontece também na espiritualidade individual da pessoa. Ou seja, como nós falamos que existe o tetragrama dentro da própria pessoa, na sua alma. Então o mesmo efeito, o mesmo impacto positivo ocorre também em relação ao indivíduo. Isso que nos diz o Alter Rebbe, וכן ממש למטה בנפש האלוקית שבאדם. שוב, אין עוונותיכם מבדילים, וכמו שכתוב, מנקהו לשווים, לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצועים, הם החיצוניים, כמו שכתוב בגמרא, מלפלפתו וכולי. Precisamente a mesma coisa. Ou seja, o mesmo efeito, o mesmo resultado, a pessoa também obtém para consigo em relação à sua espiritualidade e à sua alma. Então, a mesma coisa que aconteceu em termos cósmicos globais, com a espiritualidade no mundo, etc. Então, a mesma coisa acontece após a tshuva, com a alma divina encarnada na pessoa, que não mais vai acontecer aquilo que é descrito no profeta em Isaías 59:2. Não mais vossos pecados vos separam, que até agora a pessoa estava desconectada da divindade, desconectada de Deus, por mais que ele é portador de uma alma, mas como nós falamos, houve aqui uma ruptura, um corte, ele cortou o vínculo, a ligação com Deus, e o que corta esse vínculo são os pecados, mas no momento que a pessoa se arrepende dos pecados e procura retificar a sua situação espiritual, então se restabelece a conexão, e não mais vossos pecados vos separam, não vai haver mais essa separação, né? Como foi dito no versículo citado acima, que Deus limpa, o versículo que é trazido nos 13 atributos de misericórdia. Isso significa que Deus limpa os que retornam a Ele, ou seja, aqueles que retornam através de tshuva, através de arrependimento sincero, genuíno, voltam a Deus, então, tudo bem, voltaram, se arrependeram, mas aparentemente a alma está manchada, a espiritualidade está maculada. Então ele nos diz, em função dos pecados. Então ele fala, não, se houve uma tshuva, um arrependimento sincero, Deus limpa, ele limpa os que retornam a Ele. De acordo com o Talmud, ele se diz, lavando e limpando suas almas das roupas imundas em termos espirituais, mesmo que a pessoa esteja vestindo trapos ou roupas sujas em termos espirituais, manchadas por pecado, né? As quais são as forças externas negativas, Deus limpa tudo isso para o penitente, para o Baal Tshuva. Conforme está escrito no Talmud, nós sabemos que existem essas roupas, entre aspas, essas roupas sujas, manchadas, imundas, em termos espirituais, que envolvem a pessoa que pecou. Assim diz o Talmud, quando o indivíduo comete uma transgressão neste mundo, essa sujeira, o envolve, essa sujeira espiritual, o envolve e vai na sua frente no dia do julgamento. É essa roupa imunda, que fazia parte do indivíduo em função do pecado, que a tshuva retira de sobre ele. A tshuva limpa e lava, nas palavras bíblicas, ou seja, esse é o poder da tshuva, de não só restituir toda a energia espiritual, cósmica para o seu devido lugar, apesar dos pecados cometidos e dos seus resultados e efeitos sobre a espiritualidade global do mundo, mas especificamente para o indivíduo também, tudo aquilo que foi fragilizado, a sua espiritualidade, a sua alma, essa energia que foi mal aproveitada, mal canalizada, tudo isso
é limpo, é lavado, é apagado, e a alma, com seu nível espiritual, é restituída ao seu devido lugar, entre aspas, a sua categoria original, conforme se encontrava. Estamos no meio do capítulo 8 de Igeret HaTeshuvah, da Carta para o Arrependimento, indo para o seu final, quando o Alter Rebbe estava nos explicando o efeito espiritual, tanto cósmico como individual, que é obtido através da Teshuvah. Particularmente, especificamente, o que ele estava nos tratando até agora, Teshuvah Tatá, Teshuvah no nível inferior. Então nós vimos que, evocando a misericórdia divina suprema, aquilo que é derivado dos 13 atributos de misericórdia que transcendem as 10 sefirot que estão indicados no espinhozinho sobre a letra Yud, acima dela, do tetragrama. Quando a pessoa desperta esse nível e atrai de lá misericórdia intensa sobre si, com isso ela consegue retificar, consertar todo o estrago espiritual causado pelas transgressões, e ela consegue retificar tanto a nível da espiritualidade cósmica, por assim dizer, como também particularmente sobre a espiritualidade da sua alma. Ele consegue fazer tudo retornar ao seu devido lugar, não mais ele alimenta as forças do mal com uma energia indevida. Ele consegue estancar, não é, essa sangria, aquilo que estava sendo dado indevidamente pelas forças do mal, e ele consegue ainda eliminar, retirar aquilo que parou, que chegou e foi parar no lado do mal. Ele consegue recuperar isso e restituir tudo isso ao seu devido lugar. E Deus, por sua vez, ele lava e limpa a alma da pessoa, ou seja, ele apaga totalmente o efeito do pecado através desses 13 atributos de misericórdia. Continua agora o Alter Rebbe nos diz: "Umeachar sheruach havra batetaharem, azai tuchal nafsham lashuv ad Havaye baruch hu mamash, velalot mala mala lemekora uledofka bo yitbarach beichud nifla." Nessa metade final do capítulo 8, o Alter Rebbe começa, até agora ele estava nos falando, explicando sobre Teshuvah Tatá, Teshuvah em nível inferior, e aqui ele vai começar a nos conduzir e nos trazer a Teshuvah Ilá, a Teshuvah superior, em nível superior. Ou seja, essa Teshuvah a nível superior está apoiada e fundamentada nos elementos, nos componentes da Teshuvah inferior. Diz, depois que a pessoa, por assim dizer, esgotou ou realizou esses quesitos, esses elementos que nós mencionamos, que são parte da Teshuvah inferior. Então, depois, na linguagem bíblica de Jó 37:21, depois que um espírito passa tornando-os puros, ou seja, ele nos diz que o penitente, o Baal Teshuvah, ele recobra a sua espiritualidade, ou ele recebe uma inspiração divina, como se viesse um espírito sobre ele, tornando-os puros, e como nós falamos, lavando sua alma, limpando as máculas causadas pelos seus pecados. E ele nos diz, nesse momento, então a sua alma pode literalmente retornar a Deus. Ou seja, nesse instante ele pode realizar uma teshuvah completa. Teshuvah significa volta e retorno. Ele nos diz, ele pode atingir um nível elevado de espiritualidade quando sua alma pode literalmente retornar a Deus. Nós já vamos ver o que isso significa. E isso ocorre, essa volta literal a Deus ocorre por meio da teshuvah superior. Ele nos fala no que consiste esse retorno literalmente a Deus. Nos fala que através da teshuvah superior, ou seja, agora ele já está nos conduzindo, já está nos levando a um nível mais elevado. Na teshuvah superior, a alma da pessoa eleva-se enormemente até sua fonte, ou seja, não só que ela volta ao estado original como ela se encontrava antes do pecado, ela era uma alma encarnada aqui nesse mundo, no mundo físico, material, etc., dentro de um corpo que limitava,
mas e ela tinha uma missão de se manter conectada a Deus através do cumprimento de Torah e Mitzvot. Quando ela transgrediu isso, ela foi parar no campo contrário, no campo inimigo, através da tshuva. Nós vimos a tshuva a nível inferior. Ela faz com que a pessoa volte ao seu estado original, como se não tivesse acontecido, a tal ponto que a mácula, a mancha é apagada, a alma é lavada, e ele recobra a sua espiritualidade e zera o lado negativo e etc., e volta tudo como era originalmente. Porém, agora ele nos diz, no caso de Tshuva Ilá, quando a pessoa realizou isso, já os passos básicos fundamentais, que são como um pré-requisito, os passos da Tshuva a nível inferior, então a pessoa fica habilitada a se elevar mais ainda e atingir aquilo que é chamado de Tshuva Ilá, o nível espiritual elevadíssimo de Tshuva superior, que isso envolve retorno não só da alma como era no corpo antes do pecado, mas mais do que isso, a alma como era antes de se encarnar, a alma no seu estado original, na sua matriz, antes de se incorporar nesse plano físico e material. E isso tem a ver com a tshuva superior, seja que a alma se eleva enormemente até a sua fonte para ligar-se a Deus em uma maravilhosa experiência de fusão, seja de uma forma, isso indica quando a alma se restabelece, quando a alma se reencontra com sua fonte e origem na própria divindade, quando ela está fundida e unificada com Deus de uma maneira especialíssima, de uma forma maravilhosa. Então, isso que ele nos explica, em primeiro lugar, quando uma pessoa comete pecados aqui. Então, nós vimos que esses pecados acabam envolvendo a pessoa com vestimentas sujas, imundas, que interferem na sua espiritualidade. Isso acaba, por assim dizer, é uma mácula, acaba sujando sua alma. Isso impede a evolução espiritual ou proximidade da pessoa ao Criador, etc. A pessoa faz tshuva, isso é tshuva tatá, tshuva a nível inferior. Nós vimos que ele atrai sobre si misericórdia divina suprema, e isso acaba apagando seus pecados, lavando sua alma, limpando as máculas e manchas, etc., tirando todas essas roupas imundas do pecado. Mas ele nos diz, ou seja, até aqui ele nos falou aquilo que separava a pessoa, a alma incorporada de Deus, eram os pecados, impedia essa conexão. Como nós vimos que só nada interfere entre a criatura e o Criador, entre a pessoa e Deus, a não ser que a pessoa mesma escolha contrariar a vontade de Deus. Então os pecados, eles representam uma interferência e um obstáculo. Mas ele nos diz que, corrigido esse ato do pecado, retificado e consertado, também no plano espiritual, nós vimos que isso habilita a pessoa a se unificar com Deus de uma forma maravilhosa. O que isso significa? Ou seja, depois que a pessoa sua alma foi lavada, foi limpada, então com isso ele pode se elevar mais ainda, dessa maneira especial que nós falamos, que ele retoma o nível original de espiritualidade que sua alma tem, ou tinha na origem, antes de se encarnar, antes de se incorporar aqui nesse campo. Isso que ele nos prossegue dizendo, Alter Rebbe, כמו שהייתה מיוחדת בו יתברך בתכלית הייחוד, בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך לרד למטה ולהתלבש בגוף האדם. Então ele nos diz que ele agora já começa a entrar no conceito da tshuva ilá, de tshuva superior. Ele nos fala que o objetivo da tshuva superior não é apenas lavar a alma da pessoa, ou retirar todas as manchas e máculas, ou eliminar todo o efeito espiritual resultante do pecado. Na tshuva superior, o objetivo ainda mais elevado é restituir a alma da pessoa ao nível quando ela estava perfeitamente fundida com Deus, antes que Deus soprasse com o sopro da sua boca, nas palavras de Salmo 33:6, fazendo a alma descer para cá embaixo e entrar em um corpo humano. Ou seja, tshuva ilá significa
fazer a alma voltar ao seu estado original antes de ter se incorporado, que é a alma quando ela está uma essência espiritual, quando ela está unificada com a essência divina. E esse é um nível elevadíssimo, conforme ele nos diz, וכמו על דרך משל באדם הנופח ברוח פיו, בטרם שיוצא הרוח מפיו, ומיוחד בנפשו. Ele nos fala como, por exemplo, quando alguém, porque aqui a metáfora utilizada na Torá, o que é trazido nas palavras do salmista, é o sopro divino, que nós já vimos várias vezes. Né? Nós vimos quando há uma interferência entre o sopro e, enfim, ele passa na travessa, isso seria a interferência que os pecados, etc. Mas agora, recorrendo ao mesmo exemplo ainda do sopro, ele nos dá um insight anterior e distinto. Ele nos diz como, por exemplo, quando alguém está prestes a expelir ar pela boca, mas ainda não o fez, como alguém que está enchendo os pulmões, né? Então o que acontece? O sopro ainda se encontra unido a ele, retido dentro dele. Isso como uma metáfora, entre aspas, somente para ilustrar esse conceito que aqui o sopro divino, quando Deus soprou nas narinas de Adão, o espírito da vida, etc., isso demonstra, isso indica a incorporação da alma, quando a alma é encarnada, ou seja, o sopro soprou nas narinas, o sopro da vida. Esse é o momento da fusão entre a alma e o corpo, mas isso já representa um distanciamento da alma, da sua essência original, quando ela era abstrata e apenas espiritualidade, e aqui ela é fundida a um corpo físico, no mundo material, no plano terrestre. Porém, se a gente pegar essa mesma ideia, esse conceito do sopro, antes de ter sido expelido, antes de ter ido para fora, não é? Quando ele ainda está dentro, ele está unificado no íntimo, no âmago da pessoa, não é? Ainda está só dentro da pessoa. Da mesma forma, ele nos diz para ilustrar que isso seria como a alma antes de descender, antes de baixar e chegar ao campo terrestre, antes de se incorporar aqui no plano físico. Então, aqui, a alma na sua origem, essência espiritual, aquilo que nós temos chamado de matriz da alma, isso seria como o sopro quando ainda está dentro do ser. Então isso representa, esse sopro está plenamente unificado com a pessoa, ainda não saiu, está dentro dela. Então isso também representa, isso só para nos ilustrar o nível elevadíssimo da alma, antes de encarnar-se, antes de incorporar-se, quando ela está plenamente unificada com a essência divina. E a esse nível que a tshuva ilá, que a tshuva superior, conduz a pessoa, ou seja, faz a pessoa não só voltar ao seu estado original antes do pecado, mas faz ela recobrar, a alma recobrar todo o seu poder, toda a sua intensidade espiritual que possuía antes de chegar a esse mundo terrestre material, antes de incorporar-se, antes de encarnar-se. Portanto, isso que ele nos falou, que a descida da alma ao corpo é comparada com o sopro divino sobre o corpo, etc. Não é? E o sopro, soprado para fora, ele saiu de dentro e se externou, foi parar fora. Mas antes dele sair, como nós explicamos, quando ele se encontra no âmago, dentro da pessoa, está unificado com ela. Esse é o sentido do exemplo que o Alter Rebbe quer nos dar, que existe a alma quando já foi soprada, por assim dizer, mas daí essa alma perde um pouco das suas propriedades espirituais elevadíssimas que ela tinha na sua origem, na sua essência. Diferente, ela já passa, se associa a um corpo, ela já passa a ter uma identidade própria, não é? Uma criatura já não é parte integrante só do Criador, se sente algo autônomo, parte, enfim. Diferente disso é a alma quando está, por assim dizer, o sopro ainda quando está no interior, a alma antes de ser soprada, de ser incorporada, quando ela está plenamente unificada com a essência divina. E a esse nível é que a tshuva ilá quer conduzir a pessoa a esse nível elevadíssimo de recobrar toda a espiritualidade da alma que ela possuía antes de incorporar-se, antes de encarnar-se nesse mundo físico e terrestre. Vezoi tshuva shleima, de acordo com a Kabbalah, nisso consiste a tshuva completa, tshuva nível superior. Ou seja, a palavra tshuva, como nós falamos, indica volta e retorno, ou restituir, restabelecer, voltar. Então existe um tipo de retorno que é aquele que saiu para o mau caminho.
e o bom filho a casa retorna, e como nós falamos, que a pessoa faz tshuva dos seus pecados, que antes separavam, interferiam a sua conexão entre ele e Deus, e ele volta a se conectar a Deus, apagando os pecados, tirando os obstáculos, as interferências, né? E deixando a sua alma impecável e pura e conectada a Deus, como estava no momento do seu nascimento, pura, enfim, impecável. Porém, ele nos fala, existe uma tshuva ainda mais elevada, que essa é a tshuva completa, que é um retorno, uma volta completa à sua origem. Ou seja, não só que a pessoa volta ao estado original antes de ter pecado, mais do que isso, a pessoa consegue retornar até o nível espiritual elevadíssimo que a alma se encontrava antes de descer a esse mundo, antes de absolutamente incorporar-se e chegar no plano terrestre. E ele nos diz, והנה בחינת ייחוד זהו, תשובה זו היא בחינת תשובה עילה שלאחר תשובת התא. Ele nos fala esse nível de fusão e tshuva é aquilo que é chamado no Zohar de tshuva superior, tshuva a nível superior, tshuva elevada, que se segue a tshuva inferior, que isso vem depois, está apoiado na tshuva inferior. Então, como nós falamos, tshuva inferior, que nos foi explicado nos capítulos anteriores, ela tem como objetivo retirar os pecados da pessoa e o efeito resultante dos pecados na espiritualidade da pessoa. Aquilo que estava interferindo e separando a pessoa, a sua conexão com Deus, para que ele recupere o status quo anterior ao pecado. Já tshuva ilá, tshuva a nível superior, descrita pelo Zohar, consiste em retornar a alma, em restituir a alma, a mesma espiritualidade que ela estava antes de vir a esse mundo, em perfeita união, unificação com a essência divina. O Moshkatu Bezor Akadosh Beraim Mehem La Parshat Nassó, de tshuva ilá hi deitasek beoraita. בדחילו רחימו דקות שבריחו וכולי, דהיהו בין יודקי בינה כולי, no que consiste, como se faz, ou como se expressa, como se manifesta essa tshuva superior. Ele nos explica como consta no Sagrado Zohar, em Raya Mehem na Parshat Nassó, que tshuva superior é o que? Consiste em que? É estudar a Torá com temor e amor ao Santíssimo Bendito seja. Então ele nos fala aqui que tshuva ilá, essa tshuva superior, que envolve algo tão profundo e elevado, ela se expressa de que maneira ou consiste na prática em quê? Em estudar a Torá com temor e amor a Deus, ao Santíssimo Bendito seja, de modo que a pessoa seja como um filho Ben, Yud, Kei, Binah, etc. Nós já vamos ver o significado disso. Então, aqui ele começa, ele vai nos descrevendo misticamente o grau e nível da tshuva ilá, da tshuva superior. E ele nos fala no que consiste, como se obtém, como se produz, como se manifesta essa tshuva superior, como nós damos vazão a ela. Então, isso consiste em estudo da Torá, mas não apenas estudo da Torá, como nós vamos ver. Na realidade, o verdadeiro estudo da Torá da sua forma mais elevada é quando a pessoa está completamente anulada. Ou seja, não é que a pessoa, não só que ele estuda a Torá com outros interesses, com segundas intenções, ou para ele se tornar sábio, ou erudito, ou respeitado pelas pessoas, ou mesmo uma pessoa que gosta, um intelectual, que para ele estudo de coisas profundas é um exercício intelectual estimulante. Não há dúvida que estudo da Torá, em primeiro lugar, tem que estar imbuído da santidade da Torá, que a pessoa está consciente que essa Torá é a sabedoria e vontade divina. E quando a pessoa estuda a Torá, ele está se unificando com a própria essência divina, com a sabedoria de Deus, e ele e sua sabedoria são uma coisa só, ele e sua vontade são uma coisa só, portanto a pessoa está se unificando com Deus. Por isso o verdadeiro e genuíno estudo da Torá com santidade ocorre quando a pessoa se esvazia de si mesma, quando a pessoa não está estudando porque ele quer, porque ele gosta, porque ele curte, etc., mas sim
para unificar-se com Deus, sabendo que isso é a vontade divina, isso é a sabedoria divina, etc. E, portanto, ele se anula por completo na hora do seu estudo. Então, aqui se diz que nesse instante, quando a sua individualidade não se faz presente, quando não é enfatizada, mais do que isso ela é deixada de lado, então nesse instante a pessoa se unifica com Deus ao estudar a Torá, ao imergir no estudo da Torá, esvaziando-se de si próprio, das suas intenções, interesses, etc., estudando a Torá simplesmente anulado a Deus porque essa é a vontade e sabedoria divina. Então, dessa maneira, ele retorna a Deus, ele se unifica plenamente com Deus através desse estudo. Ele nos diz aqui que Tshuvá lá, esse retorno superior, esse retorno em nível superior a Deus, que é obtido através do estudo da Torá, ele obrigatoriamente precisa ser com temor e amor a Deus, não apenas o estudo a nível intelectual, mas a pessoa tem que estar imbuída de sentimento e sentimentos sublimes a Deus, de amor e de temor a Deus. Ele nos diz que essa unificação plena com Deus através do estudo da Torá, ele só vai obter o indivíduo quando ele sente que ele está, que estudo da Torá, ele está estudando aqui a palavra de Deus, e esse estudo lhe enche de amor a Deus, de reverência a Deus, de temor a Deus. Então se fala na linguagem cabalística, quando a pessoa estuda dessa forma, ele é chamado Ben Yudkei. A palavra Binah em hebraico ela pode ser dividida, formando essas duas palavras. Ben significa filho, e Yudkei, filho de Yudkei. Yudkei são as duas primeiras letras do tetragrama que na Sefirot indicam a Sefirot de cunho intelectual, Yud, Chokhmah e Rei, Binah. Então, aqui se diz que quando a pessoa está estudando Torá dessa forma, dessa maneira que nós descrevemos acima, ele é chamado na Kabbalah de Ben Yudkei, filho de Yudkei, o que significa que isso é derivado de Yudkei, ou seja, aquilo que se deriva dessas duas letras divinas que indicam no tetragrama Chokhmah e Binah. E como nós já estudamos também em outros lugares no Tânia, Chokhmah é equiparado ao pai e Binah a mãe. E quem são os filhos aqui? Os filhos são os sentimentos gerados pela meditação, pelo pensamento, não é? Pelo entendimento que a pessoa tem. E as emoções geradas aqui são emoções de chesed, de gvurá, de amor, de temor a Deus. Não é? Então isso que ele nos diz, que isso tudo está indicado na palavra, no termo Binah em hebraico, que é composto dessas letras que dizem Ben Yudkei. Então nós vemos que aqui Tshuvá Ilá, Tshuvá nível superior, está relacionada com a letra Rei inicial do tetragrama. Duas vezes a letra Rei aparece, a primeira vez que aparece junto com a letra Yud, Yud mais o Rei, e Rei tem a ver com Binah, com entendimento, e esse entendimento é a fonte dos sentimentos, das emoções de amor e de temor a Deus. Né? Então, Tshuvá Ilá, Tshuvá no nível superior, enquanto a Tshuvá Tatá significava restituir o rei final ao tetragrama, já Tshuvá Ilá, Tshuvá nível superior está relacionada com a letra rei inicial do tetragrama, que isso indica a Sefirá, o atributo divino de Binah, que tem a ver com compreensão e entendimento, seja nos indicando e nos dizendo que aqui essa Tshuvá superior está vinculada a entendimento e compreensão no estudo da Torá, de forma tal que sugere sentimentos adequados de amor e de temor a Deus, que são derivados de Binah. Por isso Binah é chamada Em Abanim, a mãe dos filhos. Os filhos são sentimentos, no caso aqui amor e temor, e o que gera esses sentimentos é a compreensão profunda, o entendimento profundo da grandeza de Deus, da santidade da Torá, etc. Quando uma pessoa está imbuída desse estudo da Torá, com anulação plena, considerando a santidade da Torá, se unificando com Deus através desse estudo, e esse estudo, essa compreensão e esse entendimento geram sentimentos
de amor e de temor a Deus. Com isso se produz a tshuva ilá, tshuva a nível superior, e isso leva a pessoa a esse plano elevado de reestabelecer ou recuperar sua espiritualidade original, ou seja, recolocar a alma na sua posição original, como ela era antes mesmo de encarnar-se, antes de se sujeitar a esse mundo físico e terrestre, como ela é na sua essência. Como se consegue tudo isso? Que ele nos fala através desse estudo da Torá, com essa pureza de espírito, com essa anulação, com essa unificação a Deus, esse estudo que está vinculado ao amor e temor a Deus. Por isso também ele nos diz, e por isso a tshuva ilá, nós vemos que está a tshuva superior, essencialmente ela está ligada com a letra rei inicial do tetragrama, que é a sefirá de Binah, entendimento, compreensão. Por isso nós vimos que essa tshuva está essencialmente ligada ao estudo da Torá, que tem a ver com o entendimento divino, etc. Mas ao mesmo tempo, Binah, como nós falamos, ela é a mãe, entre aspas, dos filhos, dos sentimentos, ela é que gera e produz, ou seja, tem que ser não só um entendimento e compreensão intelectual, mas algo que afete a pessoa profundamente, a tal ponto que isso gere sentimentos, que isso motive emoções na pessoa, emoções sublimes de amor e de temor a Deus. E nisso consiste a tshuva ilá, a tshuva a nível superior. E conclui o Alter Rebbe esse capítulo nos dizendo: Uma'alat balei tshuva al tzadikim gmurim bazeh. E como escatu bezoar HaKadosh parshat Chayei Sarah, deinun mashche alai hu bereuta de liba yatir ubecheila sageh leitkarva lemalka vechulei. Ele nos fala que aqui existe uma vantagem dos balei tshuva, dos penitentes, até mesmo em relação aos tzadikim, até mesmo aos tzadikim gurim, mesmo em relação aos justos completos, que nunca pecaram. Mas aqui se expressa e se manifesta uma vantagem que tem os balei tshuva. Aqueles que chegam ao nível de tshuva, dessa tshuva ilá, dessa tshuva superior. Qual é a vantagem dos que praticam a tshuva superior? Nessa atividade do estudo da Torá, sobre os tzadikim completos, porque os tzadikim também estudam a Torá, e mais do que isso, eles estudaram muito mais Torá do que esse sujeito, que talvez durante muitos anos foi pecador, antes dele fazer tshuva. Então, uma vez que os tzadikim também estudam a Torá, mas não como uma prática de tshuva, no caso do penitente nós vimos que o estudo da Torá está ligado à sua tshuva no nível mais elevado, no tshuva ilá, a tshuva superior, é obtida e é consolidada através do estudo da Torá. Qual a diferença do estudo da Torá do Baal Tshuva, do penitente, nessa tshuva superior em relação ao estudo da Torá conforme feito pelos tzadikim? E ele nos diz, a resposta é como consta no sagrado Zohar, em Parshat Chayei Sarah. Lá explica o Zohar que os que praticam a tshuva são motivados por um desejo mais forte do coração. Está certo? Os tzadikim também estudam Torá e o Baal Tshuva estuda a Torá, mas o Zohar nos fala que há uma diferença, que aqueles que praticam tshuva são motivados por um desejo mais forte do coração e com maior intensidade a se aproximarem do rei, etc., o rei dos reis, HaKadosh Baruch Hu. Então se diz que nisso consiste a vantagem dos balei tshuva, dos penitentes sobre os tzadikim. E por isso, de fato, os nossos sábios afirmaram no Talmud que no nível que se encontram os balei tshuva, lá os tzadikim gmurim, mesmo justos completos, não são capazes de estar, não são capazes de atingir esse nível. Então, esse tipo de serviço espiritual que consiste no estudo da Torá, imbuído de grande, intenso amor e temor a Deus, na verdade isso existe também nos tzadikim, eles também estudam a Torá e também fazem isso com muita reverência e com muito amor a Deus. Porém, que o Alter Rebbe nos traz do Zohar, do Raem Hemna, que no caso dos balei tshuva, dos penitentes, existe uma vantagem adicional. Se fala que esse serviço espiritual é feito com muita intensidade, com um poder maior, com uma força maior, com uma ânsia e vontade de se aproximar ou de se reaproximar a Deus. Portanto, o amor a Deus presente no estudo da Torá, dos balei tshuva, dos penitentes, é algo mais profundo e, portanto, também mais elevado
mesmo daquele presente nos grandes tzadikim, nos justos completos.